Olá, meus caros, meu nome é David Alós, sejam bem-vindos a mais um episódio de Underdog Crew Podcast. Desta vez, não havemos Bernardo, mas temos aqui como meu co-host André, que também faz parte da Underdog Crew. Isso aí. Vamos lá, galera. E hoje, a convidada é aqui, ó. Estaremos aqui dando início à nossa jornada de entrevista em relação ao Mundial Master. Estamos com ela, Maria Luísa. Salve de palmas, Maria. Muito obrigado por sua presença, Maria. Muito obrigada. Peço desculpa aí pelo ocorrido agora, mas vamos lá. Não tem problema nenhum. A gente tem aquela pergunta clássica, né, com todo mundo que participa do nosso podcast. Eu quero saber como que tu conheceu o powerlift, como que foi a tua inserção no esporte? Se foi alguma coisa assim que tu treinava na academia e conheceu o esporte a partir disso, ou se tu já veio direto do esporte, como é que foi essa tua entrada no powerlifting? Bem, a minha entrada na powerlift foi o seguinte: eu treinava musculação, academia normal. Porém, eu ia só para ir mesmo, não tinha incentivo nenhum. E um certo dia, eu nem sabia que eu estava com depressão. E eu ia para a academia, lá eu só chorava, ficava pelos cantos. Quando foi um certo dia, o meu treinador, que é o professor Gilson, ele falou assim: Lu, vou te apresentar um esporte. Se você gostar, ficamos por lá. Você vai fazer o teste. Se você não gostar, você continua do jeito que está. E eu fui fazer o teste, só que quando ele me apresentou powerlift, eu falei: não, isso não é para mim, não. Eu não consigo fazer isso, não. Aí ele falou: consegue. Se você é determinada, tudo que você quer, você consegue. E daí eu fui para o powerlift. Mas aí eu veio a minha trajetória, que foi uma depressão muito profunda, e para mim sair dela, eu me agarrei no esporte. E foi assim que eu entrei no powerlifting, para sair de uma depressão. E quando eu fiz a primeira competição que eu fui e já ganhei ali, então, eu me levantei, eu falei: nossa, eu consigo, eu sou capaz. E aí foi onde eu determinei e fui para cima. E hoje estou aqui. Master 3, né, recordista já do paulista, brasileiro também. É isso aí. Ô, Lu, conta para nós aí como é a tua rotina, né? Como é que tu faz para treinar? Como é que tu faz para se dedicar ao esporte, né? Que a gente sabe aí, a gente conhece, né? Não é fácil essa correria que tu faz. Conta para nós aí. Não é fácil, não. Bem, o meu início de semana começa assim: na segunda-feira, às 4h40 da manhã, estou de pé, 5h20 já estou saindo para trabalhar, e daí eu faço o primeiro horário, que é uma correria bem grande, e depois desse horário, de 7h30, eu vou treinar. Isso de terça a sábado agora, né? Porque na segunda-feira eu tenho fisioterapia, que é devido às lesões que eu tive, né? E, e assim, aí eu vou treinar e a minha rotina de treino são 3 horas de treino, e após o treino volto a trabalhar de novo, e assim, o resto do dia, eu vou até às 8h, 7h40, 8h da noite, todos os dias. E David, eu sou do transporte escolar, eu sou condutora escolar, então eu passo o dia com um monte de bebê. Oi, tia, tia, tia. É isso aí. E David, é bem... qual atleta no Brasil, né? Aí você tem conversado bastante também com vários atletas. Qual atleta do Brasil se dedica 3 horas por dia, assim, no treino? É raro isso, né?
Cara, é uma dedicação que o pessoal tem que ter, né? E que nem tu falou, é muito difícil o pessoal do Power, porque tem que conciliar. É quase tu viver num mundo paralelo, porque tu tem que conciliar muito do teu dia com o esporte, né? Tem que fazer, tu vive ao redor do esporte, mas ao mesmo tempo o esporte não é algo que dá para te levar como uma profissão, né? Não é algo que te retorna de fato, assim, tu ganhou uma competição, tu ganhou um dinheiro específico, ou tu está sendo remunerado para treinar, estar bem nas competições. É algo que tu tem que levar em paralelo e cara, quando tu tem que fazer uma coisa assim, tu tem que muito acreditar, né? Tem que acreditar, né? Tu não pode deixar aquele pensamento de, tipo, não, isso aqui é uma bobagem, estou perdendo meu tempo, vou deixar de lado. E é incrível como no powerlifting os atletas, eles se mantêm sempre firmes nesse pensamento de que o quanto o power, ele é importante para a vida deles, o que que agrega, né? Como no caso que a Maria falou, tipo, pô, tava numa depressão profunda e o esporte ajudou bastante ela. Então, ele acaba ultrapassando essa barreira de ser algo apenas esportivo como algo que influencia diretamente na vida de cada um deles, né? Então, por isso que, mesmo sendo tão um esporte, por vezes, difícil acesso, tu não vai ter um retorno financeiro específico diretamente por ele ainda, mas ainda assim ele faz tão fácil de vincular na tua vida pelo simplesmente a importância que ele carrega, né, diretamente no que ele acaba te beneficiando fora da parte de tablado em si de competições. Inclusive, eu vi uma postagem tua, Maria, falando sobre um pouco da tua vida. Tu mora em São Paulo atualmente, mas tu não era de São Paulo, né? Tu foi morar aí. Como é que foi esse processo de tá indo para São Paulo, de estar buscando a vida em um estado novo? Como é que funcionou tudo isso para tu conseguir se organizar e nisso tudo ali englobar o esporte, assim, como tu falou, tu também já trabalha com transporte infantil, transporte escolar, né? Como é que faz para organizar toda essa rotina aí? Olha, a minha vinda para cá, cara, eu tinha uma mente muito infantil, vamos dizer assim. Eu imaginava que se eu saísse lá do sertão do Nordeste para vir para cá, para São Paulo, a minha vida ia ser uma maravilha, entendeu? Só que quando você cai na real mesmo, a situação é diferente, né? Então, a minha vida para cá foi para procurar uma opção de vida melhor, né? E quando eu vim para cá, eu não vim sozinha, né? Eu já vim com a barriguinha do meu filho, do Fênix, né? Então, eu já tinha que pensar por mim, pensando que eu estava carregando. Então, aqui foi muito difícil para me poder me adaptar aqui. Tinha que trabalhar, né? E cuidar de casa, e assim foi. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, passei muitas dificuldades, mas nunca pensei em desistir. Eu sempre pensava, um dia melhor virá, né? Então, eu vivi o dia de hoje. Eu esperava que o dia de amanhã chegasse para ver como que era. E aí eu ia tentar me superar mais a mais, entendeu? Isso aí. Mas não foi fácil, não. Conta para Respondi. nós aí, Lu, como é que foi essa questão aí do transporte escolar, que é bem importante, né, para tua trajetória. Sério, né? Então, o transporte escolar, eu entrei no transporte escolar, também veio mais uma vez meus filhos, né? Porque eu comecei com um Fusca. O meu carro de transporte era um Fusca. Então, eu transportava meus dois filhos. Através deles, aí veio uma amiga, aí dessa amiga veio mais uma vizinha, e assim eu iniciei o transporte escolar com um Fusca. E para mim conseguir fazer esse trabalho, eu tinha uma pessoa que sempre estava comigo, que é a minha sócia, minha irmã, que hoje ela está aqui comigo, e, assim, ela juntava as crianças e eu iria fazer o transporte. Eu pegava as crianças e levava até a escola e ela ficava juntando a pé, para a gente poder conseguir juntar pelo menos o dinheiro do combustível. E
assim iniciou o transporte escolar. Foi quando o início do transporte escolar foi no Fusca. E daí veio mais a Paraty, depois veio uma Kombi, que era o meu sonho, é um carro grande. Então, comprei uma Kombi. Na época, o foco dos transportes escolares era a Kombi. E eu comprei, adaptei ela toda do meu jeito e fomos trabalhar. Um ano depois, veio um abençoado e me levou a Kombi. E aí eu fiquei de novo sem nada, do zero. Aí vamos iniciar tudo de novo com um amigo que me emprestou o carro dele para mim fazer o transporte até eu me erguer, até eu conseguir comprar um outro carro. Esse foi o início do transporte. É curioso pra mim, né? Tipo, eu sou do Rio Grande do Sul e, pô, o André também é um cara que ele é da Bahia, hoje já morou em São Paulo, morou em Santa Catarina, e ter essa migração de ir para São Paulo como a chance de buscar novas oportunidades, né? Conseguir ter uma vida melhor a partir das oportunidades que o São Paulo proporciona para as pessoas, né? Porque todo mundo sabe que pô, São Paulo é mais ou menos a cidade onde as coisas acontecem, né? E até eu, pô, eu sou do Rio Grande do Sul aqui. É possível ter uma estabilidade boa, tu tem bastante oportunidade, mas agora trabalhando com o powerlift, assim, tendo essa questão de eventos e tudo mais, eu vejo o quanto que às vezes parece que as coisas te levam para São Paulo, assim. Às vezes eu fico pensando, pô, parece que ficaria muito mais centralizada, muito mais fácil tu fazer algumas coisas a partir de São Paulo que tu que ficar nas regiões periféricas, né? São Paulo as coisas se centralizam muito, mas, pô, é, é muita coragem de vocês, assim, trocarem o estado, arriscarem em busca de algo maior, assim, eu não sei se eu teria essa coragem, entendeu? Tipo, de ir para outro estado e fazer isso, para ser bem honesto, eu não sei se... Mas eu também imagino, né, que tu vendo uma situação que tu precisa buscar algo melhor, tu já tem um incentivo, né, como tu falou, pô, tava grávida já esperando teu filho, pô, ir para São Paulo era não só uma busca de uma vida melhor para ti, como para ele também, né? Então, às vezes, essa necessidade surge de algo maior ainda. Mas voltando um pouco do esporte, Maria, como é que foi a tua primeira competição? Tu começou a treinar, eu já falou para ti assim, não, vamos competir, não sei o quê, ou tu começou assim, não, só quero treinar aqui, sem pretensão competitiva. Quando é que veio essa primeira conversa sobre iniciar a competir no powerlifting? Então, a primeira conversa, eu lembro que eu cheguei na box para treinar e eu estava nesse dia bem para baixo mesmo, onde eu só sentava e chorava. Aí foi o meu professor chegou para mim e falou assim: levanta a cabeça, Maria Luísa. Quando ele me chama Maria Luísa, eu já sei que é algo muito sério. Maria Luísa. Aí eu falei: o que foi? Ele falou assim: então, vim aqui para te falar que você agora vai começar a treinar para competir o seu primeiro campeonato. Aí eu falei assim: professor, não sei se eu quero. Tá? Ele falou assim: você quer, você consegue. Você é focada, você é determinada. Aí eu falei assim: então eu vou. E daí, quando me veio o convite e ele começou a montar meus treinos, eu percebi que, através daqueles treinos ali que eu fazia todos os dias, que eu iria além, entendeu? Eu iria conseguir algo a mais do que eu achava que eu era capaz. Então, foi onde eu me dediquei e foquei mesmo ali. Então, eu fazia uma coisa que hoje eu me pergunto, nossa, eu fui gigante em fazer isso. O que eu fazia para mim chegar no horário para treinar, e vou falar uma coisa, eu não entendia nada do esporte, de peso, troca de anilha, eu não entendia nada. Então, eu iria acompanhando as meninas que já estavam, entendeu? Porque também ele não tinha aquele tempo disponível só para mim, ele estava dando aula no momento. Então, eu tentava acompanhar o que eu fazia. Eu iria trabalhar, deixava o carro na escola, onde eu deixava as crianças, e ia de moto para a box, para dar tempo, porque se eu fosse de carro, eu não conseguiria chegar a tempo. Então, eu ia de moto para treinar, e eu focava, eu digo, não, eu tenho que melhorar cada vez mais. Então, foi quando
ele chegou para mim e falou assim: agora, a minha primeira competição, se não estiver enganado, acho que foi em 2019. E quando ele chegou e falou para mim: olha, campeonato vai ser tal dia, que eu não lembro exatamente o dia, é, e você está sendo preparada para competir. Então, eu me senti gigante, né? Eu falei assim, então vamos para cima. E daí foi onde eu... E foi onde eu falei, então chegou a hora. E eu vi que eu era capaz de conciliar trabalho, treino, muitas vezes levava até marmitinha para academia, lanche, entendeu? Isso aí. E quando que foi a primeira experiência em competição? Qual que foi a primeira competição e como é que foi ela? Como é que foi se sentir no tablado? Sentiu um pouco de pressão ali, de receio, ou não estava na adrenalina ali no momento querendo expor o que tu fez tudo nos treinos dentro do tablado? Como é que foi essa primeira experiência e qual foi o campeonato e também o ano dele? Eu acho que foi 2019, 2018 para 2019. Acho que o meu amigo André, acho que ele responde melhor essa pergunta aí da data aí do ano, porque eu não me Se eu não recordo, me mas acho que foi isso engano, mesmo. se eu não me engano, foi no Campeonato Terra, né, em 2018. Acho que foi em 18, São Bernardo do Campo, alguma coisa assim. Ou foi em São Paulo. Foi. cara, Acho eu que não me foi recordo, mas eu acho que foi em Ribeirão Preto. Ribeirão Ribeirão Preto, Preto? sim, a gente teve foi o meu primeiro campeonato em Ribeirão Preto, isso que foi uma Hum. galerinha boa. E assim, Tava frio, né? estava muito, muito frio. Então foi em Ribeirão Pires, no Campeonato Ribeirão Paulista de Pires, isso 2019. mesmo, 2019. Esse é o cara. Foi isso mesmo. E lembro que muito frio mesmo. E É, a minha primeira competição, cara, olha, adrenalina ali, em você já saber que vai competir, isso já é uma muvuca, assim, entre você, seus pensamentos. E eu imaginava, cara, eu vou subir ali, eu não imaginava como seria eu estar no tablado, sabe? Eu não tinha nem ideia. Mas quando a gente está lá na concentração e quando você escuta anunciar o seu nome, atleta Maria Luísa, cara, aquilo ali é um estouro de alegria, de felicidade. Então, e foi a minha primeira medalha que eu recebi, e desse campeonato eu já trouxe meu primeiro troféu também. E e foi uma felicidade. há relatos, David, de que elas aqueciam ali e depois elas pegavam os cobertores de tão frio e jogavam em cima delas para se esquentar, porque tava Faz muito frio assim, né? frio mesmo. Fora Fora, tipo, eu acredito que, tipo assim, a ansiedade, né? Que é você competir no estadual pela primeira vez, né? Cheio de pessoas ali te olhando, né? Possíveis adversários também. Então, acredito que tenha sido uma adrenalina, assim, bem interessante. E quando você olha para os seus colegas que estão ali também aquecendo com você, que está ali, você imagina, você fica olhando e você se imagina, entendeu? Se ele vai e ele consegue, eu também vou conseguir, entendeu? Isso é o que eu tenho em mente, entendeu? Então, tudo que eu vou fazer, eu olho para o próximo e falo, se consegue, eu também consigo. Então, vamos para cima. E foi esse meu primeiro campeonato, com adrenalina e tanto, e eu fiquei feliz demais. É bem interessante o Power, né? A Maria Luísa falou aí questão de olhar, né, o próximo para pessoas que tá ali perto de você, né? É importante você ter pessoas que estão ali para te ajudar e como a gente sempre fala, né? Powerlifting é o esporte individual mais coletivo do mundo. Então, isso também conta bastante, assim, né? E falando um pouco assim da questão, né, de campeonato,
a Maria Luísa, ela sofreu uma lesão, né? Ela sofreu lesão, mas não foi por causa do powerlift em si, foi por conta de repetições, né, de volante durante toda a sua, né, trajetória. E aí, tipo, lógico, né, ela se tornou atleta, né, exigiu mais dela, do corpo dela, e acabou acontecendo uma situação eh, chata, né, em 2022, no Campeonato Paulista, né, Lu? Conta aí um pouco para nós como é que foi essa situação. Nessa situação, esse episódio aí foi em, cara, não consigo lembrar também, eu não lembro nada. Onde que estava acontecendo esse campeonato, eu Esse, sentia esse desconforto. campeonato foi, esse campeonato, só para lembrar, foi na Kerberos, em Jundiaí, em 2022. Isso mesmo. E, quando eu fui para competir, eu não imaginaria que isso iria acontecer, até porque eu sentia um pouco de dor, mas ali eu fazia compressa de gelo e tudo, e sempre passava. Mas quando foi nesse campeonato, foi na terceira pedida, foi na terceira pedida do supino, o meu ombro caiu. Eu fui levantar, antes de eu finalizar, ele desceu. Então, ali já tinha rompido o ligamento do manguito. E eu, né, finalizei ali e, mas eu finalizei a pedida do supino, eu finalizei. E aí, então, fui lá para dentro, daí o pessoal já vieram com gelo, com massagem, com pomada, e dei continuidade. O campeonato. Não parei, não. Aí foi onde veio terra. E muitos ali que estavam e se perguntavam: será que ela vai conseguir? Ela se machucou. E, e foi nesse campeonato, cara, que eu escutei de uma pessoa bem forte mesmo lá dentro, que foi o que eu tinha feito um terra com 117,5 e foi a minha melhor briga. Eu briguei como gigante mesmo. E eu escutei de uma pessoa lá que ele falou assim: cara, se fosse para dar as 3 brancas, eu daria 100 pestaginar, porque ela foi incrível. Mesmo machucada, ela fez um excelente terra. E foi nesse Foi um dos campeonato. terras mais, foi um dos terras mais loucos que eu já vi na minha vida, pessoalmente, assim, de briga, sabe? Porque vai, finaliza, finaliza, finaliza. Mas como a pessoa sem braço, praticamente, foi muito massa aquilo. Mas fui lá. Mas aí foi onde eu fui, como eu estava machucada, então a Federação Paulista me acolheu ali, o Hospital São Paulo, né? Hoje eu faço tratamento lá, graças a Deus, e, e fiz a cirurgia. Um mês depois dessa competição, aí eu já fiz a cirurgia pelo Hospital São Paulo, e foi muito bem, foi um sucesso total. A minha recuperação foi super, super, super de boa mesmo. Todo acompanhamento que eu precisei ali, eles me deram, aliás, me dão até hoje. E quando eu estava voltando para boxe de novo, na minha reabilitação também foi super, super, super boa. O professor sempre ali me dando toda a atenção, conforme os médicos mandavam eu fazer os exercícios, ele repetia aqui para que tudo desse bem, para que eu não tivesse problema nenhum. E foi muito bom. Veio a segunda cirurgia, né? Aí voltei a competir, aí depois dessa cirurgia, tive um campeonato levantamento de terra. E eu estava 7 meses de cirurgia. E
os médicos falavam, não vai competir. Mas o meu professor falou assim, ela consegue, eu confio na menina. Ela consegue. Eu fui competir, eu fiz a abertura, se não estiver enganado, desse campeonato de levantamento de terra, que foi na boxe, acho que o André deve lembrar. E eu, com 7 meses de cirurgia, eu fui e fiz o levantamento de terra e competi. E fui muito bem. Aí depois veio o esquerdo. Aí veio o ombro esquerdo que já estava com um pequeno desligamento do manguito. Então, os médicos, por eles já saber que eu estava com essa lesão, eles acharam melhor eu fazer a cirurgia do ombro esquerdo, que ele falou assim, Luísa, vai continuar competindo? Tem que fazer cirurgia. Aí já marcaram a cirurgia do ombro esquerdo, eu fiz, foi um sucesso, a minha recuperação foi top, a reabilitação também foi 10 e estou aqui, firme e forte, para competir de novo. É engraçado, né? Porque às vezes a gente pega assim, atletas muito jovens, eles ficam com várias expectativas em relação ao esporte. Tipo, eu quero quebrar aquele recorde ali, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E por vezes acaba se perdendo o que o esporte te dá sem tu planejar, né? Muitas histórias que eu ouço aqui no podcast é muito mais sobre coisas as quais aconteceram durante o processo de estar competindo, de ser um atleta, que propriamente de objetivos e sonhos específicos. Normalmente objetivos e sonhos específicos, assim, ficou quase que, conforme as experiências que tu vai tendo ao longo da carreira, esses sonhos e expectativas meio que ficam de lado e tu fica muito mais focado em aproveitar o momento, né? Aproveitar o progresso que tu tá tendo dentro da sua carreira. E é curioso, né, ver tudo o que aconteceu. Pô, tu entrou no esporte a partir de uma depressão profunda, aí daqui a pouco começa a competir, começa a gostar, vai com competições, tem lesão, não desanima, continua competindo apesar disso. E o esporte vai te dando experiências, né, que talvez tu nunca imaginou. Eu duvido que a Maria Luísa que saiu do Nordeste para vir para São Paulo pensou que um dia ia estar competindo, viajando, um monte de coisa, né? Até uma coisa meio surreal, né, que o esporte proporciona. Fazendo ali os campeonatos ali, qual foi a primeira viagem assim que tu fez? Brasil mesmo, coisa assim, que tu pensou assim, pô, eu tô indo viajar para competir no Powerlifting. Como é que foi a tua cabeça nesse momento, assim, tipo, pô, eu tô viajando para competir? Eu acho que eu sempre falo, quando às vezes nos podcasts, que eu me lembro quando eu fui jogar futebol, e aí eu fui fazer uma viagem para jogar futebol. Eu tinha uns 12 anos, assim, era a categoria de base. E eu, cara, agora eu sou atleta, porque eu tô viajando, tô pegando um ônibus aqui, juntando todo mundo, indo em tal lugar. Eu acho que provavelmente a gente ia acabar ficando lá o final de semana, pô, ia dormir fora de casa. Então parece que dá uma imersão maior naquele fato de que não, cara, tu tá. Existem níveis, né? Mas tu tá lidando aquilo como se tu fosse um atleta de fato, né? Um atleta amador, mas um atleta de fato. Não tá levando aquilo de um nível que nenhuma outra pessoa tá levando. Como é que foi essa experiência? Essa experiência foi Santa Catarina, né? Foi para Santa Joinville, Catarina, Joinville, 2020. A gente ficou no 2020. mesmo quarto. Isso mesmo. Cara, foi surreal isso. Quando eu me imaginei, vou viajar, e fui de avião, né? Então, para mim, uma maravilha, né? Coisa linda. Só que eu não me imaginava ali dentro. Gente, eu vou viajar para fora. Eu achava para fora aqui, Santa Catarina, imaginava outro país. Nunca tinha saído para lugar nenhum. Aí, a primeira vez, fui de avião, eu achava que eu não iria aguentar ali, entendeu? Mas a ansiedade, a adrenalina, mano, de chegar lá, sabe? E quando a gente chega lá, que a gente se depara com aquela coisa linda, maravilhosa, que é ali o espaço onde você vai competir, meu, e isso é lindo demais. Você fica numa felicidade que a gente nem. Eu nem me sinto que estou ali, eu digo, eu só posso estar sonhando, porque isso não é para mim. Às vezes eu imaginava, não é para mim, eu trabalho demais.
Eu foco demais lá fora e de estar aqui para competir. Aí eu olhava para as pessoas e competir com esse mundaréu de gente aqui, tudo gente grande, gente forte. Eu também vou ser forte, eu também vou chegar lá. E foi onde eu fiz o meu melhor também. Foi lindo É, tem uma demais, história viu? bem tem uma É, história bem engraçada com relação a isso, David, porque a gente ficou no mesmo quarto, né? O professor, o Gilson ali, falou assim, ó, vamos, como tem, é, tipo, como vocês já estão bem achegados, né? Ela com a Mira, com o Joene, né? Então vamos colocar todo mundo dentro de um quarto e beleza. Cara, um dia antes dessas mulheres competirem, Joene e Maria Luísa ficaram nervosas. E aí ela tinha que ficar trocando o banheiro porque deu uma diarreia, sabe? E aí essas mulheres começavam, ô, vai logo, sai do banheiro pra mim ir, sabe? E aí eu falei, meu Deus, cara, calma, vocês estão muito nervosas, sabe? Foi justamente isso, né? O vislumbre de você estar na competição, no Campeonato Brasileiro pela primeira vez, nossa, que legal! E a gente ia. Andando até o ginásio, sabe? E aí aquela resenha, aquela coisa, ó, vou fazer tanto hoje, vou fazer tanto, né, amanhã, sabe? E foi muito massa, assim, viver a experiência. E foi justamente isso que a Lu falou, né? Porque, nossa, eu tô saindo de São Paulo para ir para um outro estado competir, para ir para outro estado ver, acompanhar, ser staff, que massa, que louco que é isso, né? O quanto que o powerlifting ele tem essa força, né? De oferecer essas experiências, né? E foi justamente isso. Conta para nós aí, Lu, essa questão do nervosismo, como é que funciona? é isso aí. Sempre que há campeonato, eu fico nesse nervosismo e sempre acontece o banheiro, vai, sai, sai, sai. E por muitas vezes até na já cheguei a conversar com os médicos a respeito disso, e eles falaram, oh, cara, isso aí é de você. É você que tem que se controlar, mas eu não consigo. Chega no dia da competição, cara, ó, me aguarda o banheiro. Banheiro que me aguarda ali, porque eu não consigo me controlar. É muito nervosismo. E eu fico tão ansiosa de um jeito que isso aqui já é de lei, ó. Fica assim direto. É ansiedade. Mas essa experiência aí do banheiro lá em Joinville, lá foi difícil, viu? Com essas meninas lá. Mas é isso aí. E depois tá, aí teve essas viagens, assim, já começou a ficar algo mais rotineiro, assim, de tá ganhando campeonatos, tá quebrando recordes. Teve algum momento que tu pensou assim, pô, tá ficando sério isso aqui, eu tô começando a ganhar bastante campeonato, começando a ganhar recorde, tô quebrando vários recordes aí, tem um recorde de agachamento de terra, tem um recorde total da divisão. Então, como é que fica a tua cabeça assim, no momento, tu já chegou a ter esse estalo, tipo assim, pô, não, agora eu sou um atleta de verdade aqui, eu tô ganhando o campeonato, eu tô quebrando o recorde, tá vindo convocação para Sul-Americano, Mundial. Como é que foi teve essa virada ou é tudo muito até difícil de parar para pensar sobre tudo que está acontecendo, que vem acontecendo ao longo da tua carreira? Olha, quando acontece da gente ir no campeonato, fazer o melhor, que a gente dá o melhor da gente lá, quebra de recorde, e quando você sai com a medalha no peito, o troféu na mão, você começa, a sua mente começa a voltar para essa pergunta que você me fez. Quando eu saio de. Eu estou lá no tablado, eu recebi o troféu, eu recebi a medalha, sou feliz, isso, aquilo, tá bom. Mas quando a ficha começa a cair mesmo, cara, vocês não vão acreditar. É quando as pessoas de fora, da rua, começam a chegar e falar, cara, você foi massa, você foi gigante, você, cara, não para, não para. E principalmente
quando as crianças chegam e falam, tia, eu te vi, a minha mãe mostrou você pegando peso, a minha mãe mostrou, você ganhou, você é minha heroína. Tia, você... Eu me espelho em você, tia, eu quero ser igual a você. Cara, isso aqui não tem preço. Então, é onde você para e pensa, cara, hoje eu sou um atleta, eu consegui, eu cheguei lá, vou dar o melhor de mim para que eles me vejam sempre como uma pessoa que é capaz de chegar além, entendeu? E a sua cabeça começa a funcionar que você realmente é capaz de chegar, fazer quebra de recorde, ir para um campeonato até fora aqui da nossa cidade aqui, quando a gente começa a pensar sério, hoje eu sou um atleta, meu, isso é surreal. Quando você para, você chega em casa, você chegou na sua casa, que você deita no seu quarto, você põe a cabeça no travesseiro, é onde você começa a entender que você é um atleta e que você não está ali só por você também, que você está representando a sua academia, ou seja, a sua própria pessoa, a sua própria história. No outro dia que você levanta, você fala, eu sou um atleta, isso é bom, e eu consigo. Isso aí, cara, mas é uma virada, viu? E como tá a expectativa agora para esse final de ano, né? Pô, teve o brasileiro, teve o paulista, e agora, aqui há alguns dias aí, menos de, mais de uma semana e alguns dias aí, já vai ter o sul-americano, já é mais um nível acima, e depois ainda vai ter o mundial. Como é que tá a tua cabeça, assim, pensando nesse sul-americano e no mundial que está por vir na África do Sul? Cara, eu tenho que ser sincera com vocês. Tem momento que eu prefiro que minha cabeça fique vazia, sabe? Sem pensar, sem pensar no Sul, sem pensar no Mundial, porque a minha cabeça começa sabe, a ferver, a me deixar muito nervosa, uma adrenalina muito grande, uma ansiedade que eu não estou conseguindo me controlar. Mas vou te falar, quando eu recebi o convite que o professor mandou em seguida, esse garoto aí também me mandou, ei, foi convocada para o Sul-Americano. Veio o Sul-Americano, Sul-Americano, cara, eu me senti gigante. Falei, cara, eu não acredito, Sul-Americano é meu sonho. Eu sempre imaginei, eu sempre imaginava, um dia eu chego lá. Será assim um dia? E eu me perguntava, será assim um dia eu consigo chegar no Sul-Americano? Nossa, isso aí é gigante, isso é muito grande. E eu sempre foquei nisso. Um dia eu chego lá. E quando eu recebi esse convite, cara, foi lindo demais. No momento que o André me mandou a mensagem, o professor tinha mandado, o André mandou, Lu, você foi convocada para o Sul-Americano. Eu falei, eu fui, cara, e eu vou. Isso é muito lindo, cara. Eu não imaginava ir para o Sul-Americano. Aí foi uma alegria surreal, sabe? Mas quando veio a convocação do Mundial, cara, eu caí de joelho. Deus, obrigada, Deus, obrigada. É um sonho sendo realizado. É a realização de um sonho. Qual atleta que não imagina chegar lá? E eu fui convocada para o Mundial. Cara, é uma felicidade grande, muito, muito, muito grande. Mas respondendo sua pergunta aí, como está a minha cabeça, eu prefiro que ela fique dividida, só um pouquinho de cada. É muito, muita coisa, viu? E daí eu tenho que conciliar trabalho. E sempre tem problemas, né? Que não tem problemas em trabalho, né? Trabalho, a situação do dia a dia. E ainda mais os treinos que é assim. Como eu estou tendo médico agora 2 vezes por semana, que eles me chamam para ver como eu estou, como é que eu vou estar para a competição do Sul-Americano e do Mundial também. Então, às vezes é 2, 3 vezes por semana. Então, eu tenho que treinar de manhã, fazer um treino de manhã e à noite fazer outro. Isso após um dia estressante de trabalho. Já cheguei a competir 2 vezes no dia.
para não deixar treino atrasado e para mim atingir a minha meta, né? Onde eu quero chegar lá no Sul-Americano. Esses dias ela me mandou os treinos, né? Pra mim fazer a edição ali. Aí eu falei, ué, tá treinando 2 vezes no dia? Não é possível, a pessoa treinou de manhã, tá treinando de noite. Tipo, ela parou, né, nos intervalos, foi lá treinar, depois ela voltou. Eu falei, pronto, agora sim é atleta de verdade. Isso mesmo. Fico imaginando, pô, tem que. Já foi pra te surpreendente, né? Pô, a primeira viagem lá ir pra Santa Catarina. Pô, agora vai pra África do Sul. Agora é outro continente, é uma viagem. Tu vai estar lá com os melhores atletas do mundo, numa estrutura gigante. Sul-americano já vai ter uma experiência boa disso, porque a estrutura vai estar muito boa. E vai ter grandes atletas aqui da América do Sul, só que, pô, isso aí vai ser ampliado a nível mundial, né? Deve ser algo bem, bem surreal, assim, né? Imaginando todo como tu chegou no esporte até ir para a África do Sul, né? Parece algo bem gigante mesmo. E me diz uma coisa, tu disse que tá a parte lá da fisioterapia e tudo mais, tá recebendo alguns apoios. Como é que tá sendo essa parte? Porque, pô, como tu falou, né? Pô, tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que fazer um monte de coisa. E powerlifting é caro às vezes, né? Porque a gente não recebe nada, a gente não é remunerado financeiramente, né? Como é que tá fazendo assim para conseguir fazer essas viagens, esse apoio que tá tendo aí, parte de fisioterapia, até mesmo do CT? Como é que funciona essa parte mais, digamos, administrativa assim da tua carreira? Cara, ó, aí a parte de administrativa, como você mesmo falou, né? A gente que tem que ralar para poder se bancar, né? Porque se a gente não fizer isso, não tem como sair. Cara, eu trabalho diariamente focada no que vem para mim aí pelo esporte. A minha dedicação no meu trabalho também, mas é através de eu tenho que trabalhar, porque eu preciso ir para o esporte, eu quero ir para o esporte, eu vou conseguir ir para o Mundial. E assim, eu não tenho vergonha, cara. Eu chego nas pessoas, eu comento a minha história, sabe? Eu chego e falo assim, cara, ó, ajuda um atleta aí, eu, Maria Luísa, eu vou para o Sul-Americano, ei, eu fui convocada para o Mundial na África do Sul, mas eu não tenho um centavo, me ajuda aí. E o que você puder me ajudar será bem-vindo. E tem muitas pessoas que também torcem, né, pela minha trajetória, tem muitos que me conhecem, sabe o que eu já passei, né, por problema de saúde, enfim. E assim, respondendo sua pergunta aí, cara, rifa. Estou fazendo rifa uma atrás da outra para arrecadar um dinheiro para ir para o sul-americano, né? Porque eu estou focando agora no sul-americano. Para ir para o sul-americano, eu estou focando, estou fazendo rifa, eu vendo minha história. Eu chego para as pessoas, eu vendo minha história, ó, vamos me acompanha aí, você vai ver, e se você achar que eu mereço, você me ajuda. E vou nos mercados, vou em barzinho, tem uma farmácia aqui mesmo. Outro dia eu cheguei na mulher e falei, ô mulher, tu me conhece desde pequeno aí, me ajuda aí, vai me ajudar aí. Eu estou indo para o Mundial, e eles ajudam, entendeu? Então, é através disso aí. Mas, primeiramente, Carol, ralar. Trabalho dia a dia para poder chegar lá. E agora, eu estou para o Mundial, já respondendo a pergunta aí, sul-americano, eu fiz isso aí, rifa. Para o Mundial, agora também eu estou focando em fazer canecas, sabe, personalizada, e fazendo também a minha camisetinha da Brabalu, né, para vender, né? Para mim conseguir a moeda para ir para o Mundial, né? E também as pessoas também que já estão me ajudando, que é Mostra para nós aí, Lu, os Mostra. patrocinadores. Aqui são meus patrocinadores. Eu tenho. Só um minutinho aí, por favor. Eu tenho a Brabalu, que aqui está a CUFA, Paraisópolis,
Tem umas que estão me apoiando. Está aqui a camiseta, né? E aqui tem Renascido, logística, e eu também tenho. Esses daqui, cara, esse cara aqui, muito 10, viu? Esse pessoal aqui dessa empresa, Mediscar, fortemente, eles me ajudam demais, cara. E eu vou para o Mundial, eu agradeço a Mediscar, agradeço os dois irmãos, comunicação visual, que esses dois irmãos aqui da comunicação visual, eles estão há 45 anos no mercado. A gente começou junto, eu no transporte, e eles fazendo a divulgação deles as faixas escolar. A minha primeira faixa, há 45 anos atrás, a primeira faixa escolar do meu carro, foi eles que colocaram. Eu agradeço muito. E também tem esse cara aqui, ó. Não posso deixar de agradecer. Esse cara aqui também, demais, cara. Se eu vou para a África do Sul, é porque esse cara também está junto comigo dia a dia. Ele é 10. Mas não posso também deixar de agradecer o transporte escolar, Irmãos Mendes, também. Eles que pagaram o meu cinto, eles que pagaram a minha botinha, eles que vão pagar também a minha estadia no Sula. E também eu tenho o meu amigo aqui, Samara Modas. Esse cara é um filhão. Então, o Clodoaldo, que é da Samara Modas, esse rapaz aqui, eu não tenho nem palavra para agradecer. Aliás, todos, 10. E também passando para agradecer a Box do Xerife, que é essa daqui que me fez chegar lá. Sem ela, não seria nada. Foi? E também, passando para agradecer, é Oliveira? Luiz Oliveira, comunicação visual também. Esse cara super 10 e que vai fazer parte também da minha história aí no Sul-Americano e no Mundial. Esse é o cara, mas não podendo deixar de agradecer a Brabalu, né? Por favor. Brabalu, tá chegando camiseta, tá chegando canequinha personalizada, vamos para cima, gente. E através dele... Disso tudo, e a ideia disso tudo também, David, é a gente, a Brabalu se tornar uma marca, né? Se tornar uma marca aí, vender produtos, né? Vender, personalizados, né? Por quê? Porque através disso também a gente consegue voos maiores, né? Que é para ir constantemente para mundiais, né? Constantemente fazer enxergar, né? As marcas enxergarem como está enxergando ali os parceiros da Lu, fazer enxergar o esporte de um outro olhar, de outra visão. Ó, se esse atleta que me representa está indo para o mundial, minha marca está chegando a nível, né, planeta, né? Então, a ideia é justamente isso aí, é, é trazer pessoas que acreditam no seu projeto e que sabem que sua marca vai voar, vai longe. Pô, é bacana isso aí, né? Muitas marcas apoiando, né, o esporte, apoiando a Maria Luísa, pô, tem isso aí, né? Tipo assim, tem pessoas dispostas a apoiar o esporte, apoiar um atleta. A gente tem que tornar o powerlifting um produto mais atrativo, né? Para que as marcas consigam ver a visibilidade que o esporte tem. A gente tem um nicho muito forte, a gente está crescendo cada vez mais. Então, eu acho que se a gente conseguir criar um produto adequado, com certeza mais marcas vão estar assistindo os atletas, mais marcas vão estar ajudando os atletas a irem para campeonatos, representar o Brasil, né? Isso é uma coisa importante, né? Tipo, pô, não é a Maria Luísa, ela tá indo para um mundial representar o Brasil, né? Então, não é como se fosse ela tá indo competir ali no campeonatinho aleatório. Não, ela tá indo
no Mundial, né? Representado o nosso país, então é importante que seja dado esse apoio a ela, né? Principalmente quando alguém vai representar no Brasil. Então, tem apoio, né? É só correr atrás. E uma coisa, aliás, né, a gente vai estar muito forte nisso. Uma coisa bacana que vai acontecer, né? Que na verdade está acontecendo aí, e justamente um dos motivos do que o qual o André está aqui com a gente hoje é porque tem projeto novo aí. Vocês podem dar uma palavrinha sobre esse projeto aí que está se desenrolando? Como é que foi desde o início dele, como é a ideia de fazer ele e a produção no geral, como é que foi feito? Eu acho que a Maria Luísa quer falar alguma coisa antes. Fala aí, a gente já desenrola. Tá. Não, é só como você falou assim, a Maria Luísa está indo representar o Brasil, né? Agora você imagina o tamanho da responsabilidade que eu estou carregando nas minhas costas, né? Então eu tenho que dar o melhor e, e focar, né? E eu vou estar representando a minha comunidade, Paraisópolis. Rapaz, é gigante. Eu vou estar lá representando Paraisópolis. Pronto, vou falar, né? A fala é sua. É, a gente sabe o quanto que Paraisópolis é importante para o Brasil como comunidade, né? Eu tive o prazer de morar nessa comunidade e eu sei, assim, tipo, para mim foi, assim, algo absurdo e de aprendizado, sabe? Porque é muito rica culturalmente, né? E graças a Deus também e à comunidade, né? Que através também do Gilson, né? Apresentou esse esporte lindo, né? Que se não fosse o Gilson junto com a Mira ali, né, indo competir, né, vocês juntas ali, essa amizade, todo mundo junto ali, né, graças a isso, né, a comunidade em si, né, porque tava todo mundo ali juntos, né, morando dentro da comunidade, graças ao Paraisópolis, assim, que é, infelizmente, às vezes a mídia coloca um peso sobre a favela que não é isso, sabe? Só quem está lá dentro, só quem vive lá dentro sabe a importância, os projetos sociais, né, que tem, né, principalmente a CUFA, que eu tive o prazer de conhecer. Cara, que trabalho incrível, sabe? De reabilitar, né, pessoas, né, trazer pessoas de volta para a vida social, né? Pessoas que já passaram por momento de cárcere e tá ali, né? Fazendo esse trabalho excelente de entrega, sabe? De produtos que não dá para ser entregues dentro da comunidade e aí a CUFA veio lá e apresenta esse trabalho incrível, né? Que eu acho assim e já entrando, né? Na questão ali do projeto, né? Que a gente fez do documentário, né? É justamente sobre isso. Era mostrar ali como é a rotina da Maria Luísa, que, cara, no segundo dia eu já tava cansado, já tava morto já, porque, mano, pensa aí, você acordar, eu, né, eu, tipo, acordo 6 horas da manhã, mas, tipo, você acordar, tipo, 2 horas, 3 horas antes da sua rotina, para você acompanhar uma pessoa e você fazer toda aquela questão ali, né, de acordar, tomar um café e tem que ligar o carro, tem que esperar a tia, né, a monitora já tá ali, já tá esperando, e aí você vai pegar uma criança, a criança já tá dormindo ainda, né, e a mãe já tá ali esperando aquele frio de São Paulo, que, né, que a gente pegou o inverno, assim, aquele frio de São Paulo, e aí você vai, volta, cara, foi incrível, assim, eu vivi dias incríveis em São Paulo, assim, que eu não vou esquecer nunca mais, sabe? E para mim, assim, é bem importante porque você fala assim, cara, eu vou chegar em casa agora e vou treinar igual um cavalo, sabe? Porque eu não, não aguentaria, né? Eu não aguentaria, assim, viver o que a Lu vive, assim, na rotina dela, sabe? E agora eu quero saber da Lu também. Conta aí como é que foi essa experiência, Lu, de ter uma câmera praticamente 24 horas contigo. É uma experiência. Eu já tinha passado, né, por essa experiência há algum tempo atrás, Verdade. mas com o André foi diferente. Por quê? Porque tem momentos ali que o André fazia acontecer, ele fazia a câmera girar assim, que você falava, cara, além do meu trabalho, ainda tem que ficar
né? Mas, ó, foi uma experiência muito boa, foi muito produtiva também. A gente saía, ele me acompanhava, parava o trabalho, eu deixava o carro, pegava a moto, ele tinha que ir atrás, e a gente ia ali no meio das avenidas. Foi muito bom, cara, muito bom mesmo. Só tenho a agradecer, viu? Gigante. O André, junto com o Leonardo Cruz, né, a gente teve, eu conheci o André na Copa Santa Catarina, né? E eu vi, pô, o cara dedicado, o cara que fez uma correria lá para garantir que tudo tava certo. E também uma das minhas vontades que eu sempre tive é essa parte de documentar, né, a história de atletas e tudo mais, porque eu acho que isso dá uma visão mais humana do esporte. Não fica aquela coisa tipo assim, pô, a Maria Luísa vai ver uma pessoa lá, pega a barra, levanta e sai, pega a barra, levanta e sai. Não, existe uma história toda por trás. Os podcasts eles são uma forma de estar entrevistando você, de estar conhecendo um pouco mais, mas ter a oportunidade de documentar algo, de mostrar toda aquela trajetória, assim, a rotina, eu acho que é algo que é muito diferencial. E é algo que casa bastante com o termo, né, underdog, de ser o azarão, de estar correndo atrás das coisas. Tanto que é algo que a gente vai bater muito aí no daqui em diante, assim, de estar criando documentários. Vai ter o documentário da Underdog, tem mais uns documentários aí para sair. Não sei se o André quer dar algum spoiler, falar alguma coisa do que está por vir aí em relação a essa parte mais documental dentro do powerlifting. Então, o documentário da Maria Luísa, eu acredito que vai ser um dos mais importantes e revolucionário dentro do esporte, sabe? Porque hoje, dentro do esporte, eu não vejo outra pessoa com uma carga horária mais pesada, sabe? Eu perguntei pro Gilson, né, o xerife, eu falei assim, professor, tem alguém aqui no boxe ou no esporte que tem essa carga horária tão pesada e consegue se dedicar tanto ao esporte, né? Aí ele falou assim, André, não tem, porque as pessoas colocam desculpa em tudo. Se a pessoa briga com o marido, com a esposa, elas, não vou porque eu briguei. Ah, se elas não estão bem, não venho porque não quero, sabe? E a Maria Luísa não. A Maria Luísa, né, tá focada aí no sul-americano, mas, né, aí, tipo assim, cara, eu tenho que ir lá competir, mas agora não deu, então eu vou à noite, né, eu acredito se ela não pegar e não der tempo, eu acredito que ela vá e abra box de madrugada e vá treinar, sabe? Então, assim, a história dela, né, e tudo mais, que ela pôde dar um spoiler aqui para nós, é incrível, sabe? É incrível. Só quem vai assistir isso, né, quem vai ver, vai ter a real noção do quanto que assim a gente tem verdadeiras joias no Brasil, né, com relação ao powerlift, né? E além do mais, a Lu vai para lá, mas ela tá entre as três melhores do mundo, sabe? Então tudo isso conta para a gente expandir, né, o powerlift de uma forma avassaladora, eu digo assim. Porque quando a gente colocar o, o documentário da Maria Luísa e a gente tentar expandir isso fora do nosso meio, cara, aí a galera vai vir pesada, assim, sabe? Porque, beleza, o esporte ganhou notoriedade, o esporte está ganhando visibilidade, mas a gente precisa realmente mostrar quem está ali no dia a dia, trabalhando, se esforçando, tirando do próprio bolso, viajando, né? Para conquistar aquilo que entende que é importante, que é primordial, né? Powerlifting é vida e também é saúde, né? Então, tudo isso a gente vai mostrar ali no podcast, ou no podcast não, no documentário, e assim, vai ser incrível, né? A gente tem, né, lógico, que fazer o Campeonato Gaúcho ali, vai ser muito massa, mostrar um pouco ali da equipe, da Underdog, né? A gente tem outro aí também, que vai vir agora no Sul-Americano, um documentário muito incrível, sensacional, né? Essa semana a gente vai estar postando aí. Então, assim, cara,
A gente tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para acontecer no esporte, e eu tenho certeza que a gente vai voar, né? A gente vai voar pessoalmente, mas também a gente vai fazer os atletas voarem aí, porque só da gente estar escutando, né, essa guerreira aí, né, do tanto que ela tem trabalhado aí para levar o nome Maria Luísa, mas também o nome do Brasil para fora, cara, é sensacional. Com certeza, cara. É incrível o que os atletas fazem. Porque, o powerlifting é um esporte que ele é um nicho muito forte, né? Todo mundo se dedica muito, né? Então tem muita história bacana. A da Maria Luísa é uma entre tantas, né? Não, e ainda assim, uma é dentre tantas, e ainda assim, talvez ainda mais difícil ainda que boa parte também, né? Que tá a dedicação total que ela tem em relação ao esporte que ela faz para fazer aquele malabarismo de fazer o dia durar mais do que 24 horas para conseguir fazer tudo, né? E aproveitando já para encerrar o podcast, queria fazer uma última pergunta, Maria Luísa, porque, pô, ela é uma atleta Master 3, né? E ela falou que ela conheceu o esporte em 2019. Eu queria deixar esse espaço, Maria, para tu mandar um recado pro pessoal no geral e principalmente sim para pessoas assim, pô, é possível sim, atletas master tá conhecendo o esporte, pá, será que ainda dá tempo? Não, dá tempo sim. Poderia deixar assim um recado para as pessoas no geral, tanto de esforço também e para as pessoas que verem que sim, cara, é possível tu conhecer o esporte mesmo mais tarde, não precisa começar ali com 12 anos. É o momento certo, é o momento quando as coisas acontecem e que tudo isso é possível e tu pode alcançar coisas grandiosas como tu está alcançando. Bem, o recado que eu deixo, não existe idade para o esporte. Você pode ter 12 anos, como você pode ter 60. Você pode ver, o importante é que você se dedique. Se você se dedicar, você chega aonde você quiser chegar. Você alcança o seu objetivo. E o esporte, como o André já falou, o esporte é vida, o esporte é saúde. Hoje eu falo que o esporte é o meu remédio, né? Porque foi de onde eu saí daquele monte de remédio e hoje eu estou no esporte, eu me levanto. Mas o recado que eu quero deixar mesmo é assim, pessoal, não existe idade. Vem para o esporte, independente do que seja, independente do que você seja, venha praticar o esporte, porque ele faz bem. Então é isso, pessoal. Quer deixar algum recado final, André? Eu só quero agradecer a Lu, principalmente por ela não desistir, né? Por ela ser essa guerreira que ela é uma inspiração para mim e é uma honra ser teu amigo, sabe? Assim, não, lógico, né? As situações elas fluem de uma forma que a gente nem entende, né? Mas a gente, como a gente é cristão, a gente entende que tudo é Deus, né? Mas, assim, poder acompanhar, né, toda essa trajetória da Maria Luísa, né, como atleta e ver ela agora alcançando voos maiores, para mim é uma vitória minha também, sabe? É uma vitória minha, da Mira, né? Então, assim, cara, vai para cima, né? Você é braba e a gente tá torcendo por você. Domingo que vem estaremos lá, né? Nós três estaremos lá e, e é isso. A gente só tem a ganhar, né? Agora em diante a gente só tem a ganhar, assim. Então, é isso. Agradeço também a oportunidade pro David, né? Que tem feito esse trabalho incrível, assim, cara, é sensacional que tu tá fazendo assim, abrindo as portas para os atletas para falar sobre a sua história, para falar sobre sua rotina. Isso aí também é incrível e só tenho a agradecer, só gratidão para vocês. Capaz, cara, o trabalho que a gente faz é só o mínimo que a gente pode fazer, a gente pretende fazer muito mais ainda para estar mostrando um pouco mais sobre a vida de quem faz o esporte acontecer, né? Seja no caso da Maria Luísa, uma atleta que se dedica bastante, que está correndo atrás, que o esporte ajudou ela além do tablado, não é só ficar forte para levantar pesos, mas ficar forte no geral na vida, né? É sempre muito motivador, né? Estar escutando histórias assim. Inclusive, desejo sorte, Maria, no Sul-Americano, no Mundial. Aproveita bem essa experiência. Tudo que tu tudo essas oportunidades é tudo um resultado de tudo que tu vem se dedicando dia a dia nesses anos. Então é apenas uma recompensa, né? Tu é merecedora. E com certeza vai ser muito bacana te ver aí
representando o Brasil tanto no Sul-Americano quanto no Mundial. Desejo sorte, estou ansioso para assistir o documentário, conhecer ainda mais sobre sua rotina, ainda mais sobre sua vida. E vamos ver, né? Quem sabe aí vamos retomar em mais uma parte 2, 3 desse podcast aí, que com certeza tu ainda tem muita história dentro do esporte, da mesma maneira que gostaria de ser você, André, um cara que está aí os bastidores, aí por trás das câmeras, mas que faz toda a correria para que as coisas aconteçam, né? Tipo, o pessoal acha que, pô, a transmissão ali, as coisas, tá pronto ali, acabou. Não, é uma correria desgraçada, tem que fazer um monte de coisa, muito problema, o cara tem que estar resolvendo ali coisas que acontecem na hora, o cara tem que estar correndo atrás. E tu é um cara que está sempre se propondo a se dedicar para o esporte, até mesmo o esporte, como eu disse, né, não é uma coisa que é financeiramente recompensatória para todo mundo, e tu faz um baita do trabalho, e tu ainda assim faz ele pelo amor que tu tem ao esporte, né? Mesmo não sendo um tablado, mas por trás ali nos bastidores. Eu gostaria de agradecer a você que acompanhou esse podcast até o final. Não se esqueça aí de seguir a Maria, de seguir o André, também está seguindo aí a Under Crew, vários podcasts estão aí para lançar. Agora a gente vai começar aí com essa saga do Mundial Equipado. Provavelmente está lançando esse podcast meio sul-americano, estaremos lá fazendo aí parte da transmissão do sul-americano. Mas queria agradecer a você que acompanhou até aí e vamos até o próximo. Muito obrigado, André. Tem mais uma fala, André? Pode falar, pode falar. Maria Luísa quer falar. Eu só quero agradecer a você, David, a você, André, por estar proporcionando esse momento para mim. É muito gratificante e obrigado, viu, de coração. Capaz, Maria, tu merece tudo isso. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!